Bíblia na mão? Bíblia, palavra, excelência. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 6, versículos 6 a 11. O tema desta noite é sobre o preguiçoso contumaz. Estamos falando de atitudes e comportamentos que não podem existir na vida de um cristão. Diz assim a palavra do sábio, o mais sábio do mundo depois de Jesus. Disse ele: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela, a formiga, chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços e em repouso. Assim, se for esta vida do preguiçoso, sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Que palavra! Isto é uma voz soando fundo, hein? Deus quer falar algo ao nosso espírito e ao nosso coração. Oremos, ó Pai. Senhor Jesus Cristo, Deus único, Deus verdadeiro, Deus sobre tudo, Deus sobre todos, Deus bendito, cheio de graça e sabedoria. É pela verdade que nós somos transformados. Então revela-te e fala ao nosso ministério em nome de Jesus. Usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para que esta palavra viva, que não voltará vazia, se manifeste poderosamente em nome de Jesus. E a igreja diga comigo: amém, amém e amém. Graças a Deus. Antes de começar a pregação, eu quero me dirigir à minha amada esposa, Bispo Roxana, dizer-lhe do meu amor, do meu carinho, da minha gratidão por sua vida e mandar-lhe um beijo a partir aqui da catedral para você, os nossos filhos, e se você quiser, para os gatos. Quiser para os gatos. Povo de Deus, povo escolhido, povo separado, redimidos do Senhor, meus filhinhos em Cristo Jesus. Segundo a Bíblia Sagrada, nós estamos vivendo os tempos difíceis do fim. Nossa sociedade se encontra totalmente esboroada. As pessoas são feridas na sociedade, os pecados são incuráveis para grande parte da sociedade, a corrupção domina os meios políticos, a decomposição da vida moral é óbvia, sofrimento físico, sofrimento espiritual. Hoje se vê falta de honestidade e de justiça, ou são valores negativos que são parte de uma cultura, mas que nós, evangélicos, não aceitamos. Porque isto tudo afeta a sociedade. É a rejeição da verdade. São os costumes pagãos dentro da nossa sociedade. Olha o que diz Provérbios 1 e 2, 28, 1 e 2. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como um leão. Olha, você tem que ser audacioso, ousado e intrépido como um leão. Depois ele diz no versículo 10. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. Então há pessoas que desviam as pessoas retas
e as levam para os maus caminhos. E diz, essa pessoa que faz isso, ele mesmo cairá na cova que fez. Mas os íntegros, você deixa, desde domingo nós estamos falando, o ímpio e o justo, o íntegro e o imoral. Nós estamos mostrando a evidência das duas sementes que existem na sociedade. Diz que há pessoas que desviam as pessoas para o caminho mau, eles caem na cova que fazem, mas os íntegros, quem são estes íntegros? Quem se espera que sejam os íntegros? O povo de Deus. O povo de Deus. Versículo número 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Estamos falando de comportamentos. Versículo 14. Feliz o homem constante no temor de Deus. Não há felicidade se não houver temor do Senhor. Não há. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não há uma vida feliz sem temer a Deus. Então diz, feliz o homem constante no temor de Deus. Mas o que endurece o seu coração, está vendo os comportamentos que tem que mudar? O que endurece o seu coração, feliz o que teme. O que endurece o seu coração, cai no mal. Versículo número 18. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Versículo 28. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. O Senhor está dizendo que existem padrões de conduta que às vezes estão enraizados na nossa herança familiar, que precisam de ser cortados, que precisam de ser rompidos, para que nós sejamos pessoas felizes neste mundo. Senão, de que vale a vida? Quando sobem os perversos, os homens se escondem. Quando eles perecem, os perversos justos se multiplicam. Então, meus amados, hoje eu quero lhe falar nesta questão de padrões, porque eu tive na minha família uma linhagem de maldição. Meu avô morreu, meu avô era um engenheiro colonizador, foi o primeiro engenheiro que foi enviado para a África para fazer pontes, caminhos de ferro, linhas de telefone, enfim. Meu avô tomou um banho, pegou uma corrente de ar, morreu. A vovó tinha 34 anos, 7 filhos, uma filha de um primeiro casamento e 6 filhos com meu avô. 3 meses depois, de paixão, morreu. Por paixão, não aguentou viver sem vovô, morreu. Depois sucederam-se uma série de coisas muito estranhas. Eu tive um tio que estudava para padre, comeu uma manga verde, morreu. Eu tive uma esposa do meu tio, pegou uma doença malária da África, morreu. Minha tia, Lídia, que era casada com um fazendeiro, vinha no caminhão com os filhos, com um café, sacas de café, que eles cultivavam café, eram fazendeiros ricos, caíram numa ponte, foram comidos por jacarés. Havia uma maldição na minha família. Haviam comportamentos que não é como você pegar uma jarra de água, põe no copo, tira deste copo, põe no outro, depois põe no outro. A coisa vem de lá de trás, às vezes, que tem que ser rompidos. E hoje eu quero lhe falar deste preguiçoso contumaz, aquela pessoa que não se esforça. Então hoje, Deus quer mudar padrões. Deus quer mudar comportamentos. Precisa de acontecer isto. O povo de Deus tem que ser uma bênção. O povo de Deus tem que ser a luz da sociedade. O povo de Deus tem que brilhar nesta sociedade. Mas existem comportamentos, por exemplo, o preguiçoso contumaz,
Quem é esta pessoa? Esta pessoa extremamente preguiçosa, que possui a preguiça como um hábito arraigado e persistente. Pastor, e por que o senhor fala em contumaz? Aquela pessoa que habitualmente, persistentemente, repete o hábito da preguiça. Preguiçoso contumaz é alguém que não se esforça, que evita o trabalho, evita responsabilidades, que se acomoda na sua inércia. Então, o Espírito de Deus está fazendo uma advertência. Olha o que diz o versículo 11, lá do 6:11. 6:11. Quando a pessoa é preguiçosa, quando ela é contumaz, persiste, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. Sobrevirá o quê? Pobreza. E a tua necessidade como um homem armado. Pobreza e necessidade são fatos que ocorrem na vida do preguiçoso. A Bíblia condena a preguiça. E quem ajuda um preguiçoso obstinado está ajudando a desobediência. Preguiça não é apenas um problema físico. É um problema espiritual gravíssimo. Porque o preguiçoso quer a bênção nas finanças, mas ele não quer semear. Quer ter resultados, mas não quer trabalhar. Quer ver Deus agir, mas não quer obedecer. Quer que os outros façam por ele. Então, muitas vezes você se depara com pessoas na família, pessoas na igreja, que querem que você carregue o fardo que é responsabilidade da pessoa e não do próximo. Chama-se o preguiçoso contumaz. Veja o que disse Paulo em Gálatas 6, versículo 4. Mas prove cada um o seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Versículo de número 6. Adiante, por favor. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participando de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso colherá. Então a Bíblia está dizendo, cada um leva o seu próprio fardo. Isso significa o quê? Cada um precisa de assumir o compromisso de fazer o melhor que puder pela sua vida. E há uma diferença entre fardo e carga. A Bíblia diz, cada um levará o seu próprio fardo. Mas no versículo 2 ele diz, parece que é contrário. Levai as cargas uns dos outros e cumprireis a lei. Quer dizer que há um fardo que é meu. E há um fardo que eu devo ajudar. Levai as cargas uns dos outros. O fardo é o que eu tenho de responsabilidade. Mas eu tenho um chamado a levar a carga de outras pessoas. O que isso quer dizer? Por exemplo, ajudar pessoas em oração. Isto é levar a carga uns dos outros. Quando você se depara com uma pessoa com cargas emocionais, depressão, angústia, medo, ansiedade, esta pessoa não tem possibilidade de viver uma vida de paz. Então eu tenho que ajudar, você tem que ajudar, carregando, orando pela pessoa, porque há pessoas que chegam ao ministério com um peso esmagador sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções. Há pessoas que vivem de angústia, de medo, depressão, atormentados, oprimidos, possessos, precisam de ajuda. Levai as cargas uns dos outros. Por que nós temos uma reunião de oração aqui às segundas-feiras? Porque nós precisamos levar as cargas uns dos outros. Porque sozinho, andorinha sozinha, não faz verão, amado. Eu preciso de você, você precisa de mim. Você precisa me ajudar a levar as minhas cargas como pastor, e eu tenho o dever e a obrigação de levar as suas cargas, porque eu tenho que orar por você, eu tenho que edificar você, eu tenho que te preferir,
eu tenho que ser mutuamente hospitaleiro, conforme Deus diz. Então, eu e você temos que ser hospitaleiros, levar as cargas uns dos outros, orar uns pelos outros, edificar-nos reciprocamente, preferindo-nos uns aos outros. Isto é parte das nossas cargas, que são as suas cargas. Por que a igreja existe? A igreja existe para isto. Se as pessoas tivessem capacidade de sobreviver sozinhas e vencer sozinhas, não precisava de igreja. Quando Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não podem prevalecer, Jesus sabia que o aflito, o doente, o enfermo, o problemático, o desesperado, onde é que ele encontra paz e repouso? Na igreja. A igreja tem que levar as cargas uns dos outros. Então, quando a pessoa chega, ora por mim, eu tenho que orar. Isso é levar a carga uns dos outros. Mas, perdoar, por exemplo, nós temos que nos perdoar mutuamente. Isso significa o quê? As cargas. Levai as cargas uns dos outros. Mas diz que há um fardo que é meu, que ninguém pode carregar. É seu e ninguém pode carregar. Então, é sobre isso que nós vamos agora mergulhar com profundidade. Porque às vezes a pessoa tem um nível de estresse, de dor, que ela precisa de uma carga. Alguém que ajuda a levar essa carga. Por exemplo, quando alguém entra em óbito da nossa igreja, o que a igreja faz imediatamente? Telefona, liga, vai no funeral, está do lado, chora com a pessoa, abraça, aperta, presta solidariedade. Isto significa levar as cargas uns dos outros. Porque a hora de mais fragilidade é a hora do luto, da dor. A pessoa não pode ficar sozinha. Ela tem que ter a solidariedade da igreja, ela tem que ter o amor da igreja, ela tem que ter um abraço da igreja, ela tem que ter a compaixão da igreja. Significa levar as cargas uns dos outros. Ajudar a amar o próximo. As cargas são nossas, divididas entre nós, mas o fardo é meu, o meu fardo. Eu não posso dizer, carrega o meu fardo. Eu posso dizer, ore por mim e me ajuda a levar a minha carga. Mas eu não posso dizer, você tem que carregar o meu fardo. Não posso. Cada pessoa é responsável pelas responsabilidades pessoais. Não pode passar para outra pessoa o que é meu fardo. Quando eu aceitei o chamado de Deus, ou Ele determinou que eu seria um pastor, eu tinha uma ideia sobre o ministério como se fosse um conto de fadas. Quando eu olhava para os meus bispos, há 47 anos atrás, e eu via eles chegarem na igreja e gente, que coisa linda. Eu não tinha ideia do que era o peso e o fardo do ministério, não tinha ideia. Mas há coisas do ministério que você não pode levar, sou eu, nem a minha esposa, nem os meus filhos. É parte do meu apostolado. Ninguém pode levar o fardo por mim. Quando eu disse, Senhor, eu quero, eu não tinha ideia do que era o ministério. Depois eu comecei a compreender, isto é uma guerra, uma batalha, uma luta. E claro, há coisas que você faz por mim. O que? Quando você ora por mim. Você está me ajudando a levar a minha carga. Às vezes eu falo com uma pessoa, ele diz, eu conheço o apóstolo, quando ele chega no altar, até se ele ri, não ri, se está bem, não está bem. Pessoas que têm muita intimidade com a minha vida, aqui no altar. Então elas percebem, puxa, ele hoje não deve estar bem, ele também é homem. Vou orar por ele, Senhor, abençoa o nosso apóstolo. Então você está me ajudando a levar a minha carga. Agora, numa hora, por exemplo, do luto e da dor, a igreja tem que estar junto. A igreja tem que estar junto. Eu um dia fui fazer um funeral num cemitério, e cheguei lá, tinha a pessoa que estava em óbito, um irmão da igreja e mais ninguém. E eu cheguei e perguntei, amado, só está o irmão? Nem tem família? Não, a família não quis vir, tá, está sozinho aqui. Eu imaginei, o que esta pessoa fez ou deixou de fazer que na hora do óbito está sozinha? Você imagina? Então eu estou ensinando a igreja. Você tem seus fardos pessoais, eu tenho meus fardos pessoais.
Você não pode levar os meus fardos, eu não posso levar os teus fardos. Mas as tuas cargas eu tenho obrigação de te ajudar a levar. Eu tenho o dever. Ah, e você tem o dever também para cá. Então, às vezes, agora vamos entrar na questão da preguiça, amado. Porque o preguiçoso contumaz, ele persistentemente traz problemas aos outros. Você dá conselho, você abre porta, você ensina, mas ele volta sempre a dormir. Oh, formiga, vai ter com a formiga o preguiçoso, cuidado, porque a preguiça traz pobreza. Deixa eu lhe falar de uma história muito íntima, não vou dizer que é o nome da pessoa, mas ele é ligado ao meu sangue, e já descansou, não gostava de trabalhar. Tinha sido rico, perdeu muito, milhões e milhões em Portugal, veio para cá e não gostava de trabalhar porque ele tinha sido rico e não sentia que tinha obrigação de trabalhar. Então, ligava para mim e dizia, pá, me ajuda aí, você é meu irmão, tem... Ai, já disse, tá bom. Você tem que me carregar os meus fardos e as minhas cargas. E eu, durante 18 anos, servi e ajudei. Um dia, eu conheci uma pessoa muito rica, dona de vários hotéis, e eu, através de um filho, pedi, peço ao seu pai para arranjar um emprego, tem uma pessoa do meu sangue e tal, por favor, muito competente, fala 6 línguas, foi diretor de várias empresas, e consegui arranjar um emprego no aeroporto, num hotel do aeroporto. Ele foi 1 mês, 2, 3, o 3º mês deixou de ir. E eu liguei e perguntei, pô, te arranjei um emprego, você ganhava, naquela época, tem muitos anos atrás, 3 mil reais, cartão de saúde, ticket de alimentação, ticket de refeição. E ele falou, eu não vou sair de casa por essa miséria. Está vendo que preguiçoso? O que foi o final da vida? Pobreza. Então, o preguiçoso vive uma rotina de inércia. Ele não luta por si, ele não leva o seu fardo, e ele diz, o culpado é o mundo, o culpado é a minha família, o culpado é o governo, porque ele é contumazmente um preguiçoso, ele não toma iniciativa, ele não luta por si, ele está sempre pedindo algo a você, algo a você, algo a mim, mas ele não luta. Você lembra da história que eu conto? Eu vim aqui aos sábados, há muitos anos atrás, dar aulas para os jovens. Tinha um jovem que vinha, grandalhão, chegava e dizia, pode me dar 50 reais, que eu tenho necessidades? Eu dei. Segundo sábado, pode me dar 50 reais? Quando foi assim o 5º sábado ou 6º sábado, eu disse assim, então vamos fazer hoje uma coisa, eu vou te dar o dinheiro, mas você lava o meu carro. Eu? Lavar o teu carro? Quem você pensa que é? Preguiçoso contumaz. Então, 2 Tessalonicenses 3, 10 a 13, assim, porque quando ainda convosco vos ordenamos a isto, se alguém não quer trabalhar, Paulo diz, não coma. Versículo de número 11, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes, quem é que não trabalha? O preguiçoso. Antes se intrometem na vida alheia. O que Paulo estava dizendo? Fofoqueiro. Ainda é fofoqueiro. É preguiçoso e é fofoqueiro. Versículo número 12. A elas, porém, determinamos, exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Tudo bem. Isto é duro, mas é verdadeiro. Por que eu tenho que lutar e depois chega uma pessoa que eu chamo de canequinha do diabo e te tira? Você batalha o dia inteiro, Paulo, batalha, chega uma pessoa e te pega. Por quê? Porque a pessoa não quer batalhar por ela. Hoje você quer uma pessoa para passar roupa? Não tem. Uma pessoa para lavar roupa? Não tem. Uma pessoa para lavar o carro? Não tem. Uma pessoa para polir o carro? Não tem. Não tem. Mas há muita gente que tem essa capacidade. Não faz porque é preguiçoso.
eu duvido que uma pessoa queira fazer alguma coisa e não ganhe dinheiro. Eu estava vendo ontem uma matéria, um casal foi ver na Espanha. E eles não sabiam falar espanhol, foram para um condado lá que o espanhol é muito difícil, muito frio o local. E o senhor aqui trabalhava, tinha um salário alto, trabalhava com moedas e coisas importantes, bancárias, não sei o quê, tinha uns investimentos, trabalhava com investimentos, e ele disse, não, mas eu quero experimentar uma nova cultura. Foi para a Espanha, chegou lá, ele descobriu que não falava espanhol, e todo mundo acha que espanhol é igual ao português, e não é muito difícil. E aí, como era o frio, era isto, era aquilo, e acabou o dinheiro que eles levaram, tinham vendido o carro, tinham vendido as coisas, e ele disse, e agora? Vamos voltar para o Brasil? Ele disse, não, eu sei pintar, eu sei arranjar jardim, eu sei torneiro mecânico, eu sei de hidráulica, eu sei de eletricidade, então eu vou aqui distribuir um folhetim e perguntar às pessoas quem é que precisa. A esposa fazia bolo, aqui tinha gastronomia, e começaram a fazer as coisas. Eles disseram, já temos uma vida estável, já compramos nosso carro, já vamos agora comprar nossa casa. Agora, se eles tivessem ficado na inércia, estavam vivendo às custas do governo espanhol ou já tinham sido deportados. Você está vendo? Quando a pessoa quer, ela ganha dinheiro. Ela ganha. Quando a pessoa é ousada, poxa, você hoje pede a uma pessoa, venha na minha casa passar ferro, você não encontra ninguém para passar roupa. Você não encontra uma pessoa. É muito difícil saber quem é que sabe costurar, pôr um botão, cerzir uma coisa. Ninguém, porque hoje a Lady Gaga, porque hoje é a Madonna, porque, sabe, as pessoas eles vão se deixando levar e a pobreza acaba por bater na sua porta. Se a pessoa quiser, ela faz. Agora, isto é muito duro. Porque há dois tipos de cansaço. Há o cansado do trabalhador, você batalhou o dia todo, quando eu chegar a casa, eu já gravei a tarde toda, eu acordei muito cedo, eu vou chegar cansado. É o cansaço do trabalho, você vai chegar a casa cansado. Mas há um cansaço do preguiçoso. O cara está sempre cansado. Sempre. Esta pessoa que eu falei da minha família, eu ligava, e aí? Como diz o hispânico, estou muito aborrido, estou chateado, estou cansado. O que você fez? Nada. Porque é preguiçoso. Gente, quando eu cheguei no Brasil, eu era um estrangeiro, ninguém sabia quem eu era, não tinha nada, não tinha um amigo, não tinha nada. Amado, eu tive que me virar. Eu disse, Senhor, ou eu faço ou eu morro de fome. Então o preguiçoso não é vítima, o preguiçoso é cúmplice do seu fracasso. Eu já tentei, conforme ele disse, ajudar muitas pessoas, resolvendo problemas que eles mesmos criavam. Já ajudei a pagar dívidas que não deveriam ter sido feitas. Eu avisei montes de vezes, mas a pessoa só dormindo. E às vezes se aproveitando o coração generoso que nós temos. Porque você batalhar e vir um canequinha do diabo e te pegar 200, 300 mil reais e você diz, não comprei um sapato novo, mas dei para esta pessoa. Nós temos um caso aqui na igreja extremamente grave. Era um malandrão preguiçoso, foi pedindo dinheiro a uma família da igreja, a família já não estava muito bem. Ele já vai pedir no banco, vai pedir no banco. E ele foi pedir no banco, que eu ia devolver logo no outro mês, não devolveu, não pagou, e a família afundou. Eu tenho que ser enérgico a falar disso para você despertar a sua mente em relação a isto. O preguiçoso não é vítima, ele é cúmplice do seu fracasso. Deus está chamando a igreja à sabedoria. Quando você ajuda um preguiçoso contumaz, não é misericórdia, você está já por misericórdia, não. Você está ajudando a desobediência de alguém e o pecado de alguém. Você está indo contra os princípios bíblicos. Você está alimentando a apatia de uma pessoa. Você está cooperando com o pecado da omissão. Então não basta querer. Eu tenho que construir.
Eu tenho que gerar uma rotina na minha vida, eu tenho que ter hábitos bons, eu tenho que ter motivação, eu tenho que ter uma chama dentro de mim, eu tenho que ter disciplina, eu tenho que estar comprometido com a vitória. Isto é que é o sábio. Isto é o sábio. Olha o que diz Provérbios 13:4. Ninguém ensina isso, todo mundo tem medo de ensinar isso. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes, os fiéis a Deus, se farta. O preguiçoso deseja, ele fica olhando o sapato do outro, o carro do outro, deve ter roubado para ter esse carro novo e tal, a roupa, ele tem desejo, mas ele nada tem. Por quê? Ele não é diligente, ele não tem uma chama, ele não tem disciplina, ele acorda todos os dias depois do meio-dia, ele culpa o sol porque está quente, ele culpa a lua porque tem lua demais. É preguiçoso quanto mais. Não tem compromisso com a vitória. Eu quero que todo mundo nesta igreja tenha compromisso com a vitória, amado. Você tem que ter compromisso, porque o preguiçoso deseja e nada tem, porque ele tem um tempo para dormir, um tempo para tosquenejar, um tempo para fechar os olhos, um tempo para ver televisão, e a vida vai passando. Preguiçoso deseja, nada tem, mas a alma do diligente. Olha, você que é dono de casa, pergunta quem vai passar ferro, quem vai costurar, quem vai lavar. Não tem. Pode deixar, não tem. Porque a pessoa não tem compromisso. Olha, esta experiência só se tem quando se imigra. A pessoa imigrante que sai do seu quadrado e vai para outro país, é que ele percebe que se ele não fizer, não vai adiante. Não é só desejar. Eu desejo muito ter uma casa, eu desejo muito ter um carro, eu desejo muito ter... Ok, mas você tem que fazer isso, você tem que construir isto. Só desejar não leva a resultado algum. Tem que agir, tem que persistir, tem que ter esforço contínuo, tem que ter uma força criadora dentro de você. Poxa, o meu sonho é ser um doutor. Então vamos estudar. Mas eu não gosto de estudar. Não gosta de estudar? Você quer ser doutor? Você deseja, mas não tem. Nós tivemos vários casos aqui na igreja, pessoas dizem, olha o meu sogro, Bispo Valmir, já com 70 e poucos anos, Bispo Janja, várias pessoas da igreja, já com idade, já não precisavam mais de estudar, voltaram a estudar, se formaram, são advogados. Nós temos agora várias irmãs na igreja que têm me trazido aqui os seus diplomas, que aprenderam. Não é só desejar. Se eu quero ter um carro, se eu quero ter um curso, se eu quero ter uma posição, eu tenho que lutar, eu não posso só desejar. E não tem nada a ver com sorte, com talento. Eu quero que todos aqui tenham um desejo ardente, um propósito. Tem que ter fogo no peito. Você sabe como é que um estrangeiro chega aqui e constrói esta cidade? Fogo no peito. Eu chegava aqui 6 da manhã, saía daqui 3 horas da manhã, ia a pé para a freguesia, sozinho, de treino, tênis. No dia seguinte, 6 horas, 7 horas, eu estava aqui, dormia 3 horas, voltando. Amado, se não tiver fogo no peito, eu daria desculpas. Mas o plano Collor. Vamos cruzar os braços, vamos dormir, toscanejar, ficar um pouquinho, preguiçosinho. E a pobreza chega. A pobreza chega. Então, você pode desejar, pode sonhar. Se você não agir, nada vai acontecer. A preguiça mata lentamente. Olha, a preguiça destrói casamentos. Sabia disso? Tenho preguiça. Você entra numa cozinha, tem panela com macarrão de 1 mês.
Você olha e tem aquele espelhinho lá. Ah, mas eu tenho preguiça de lavar, tem preguiça. Sabe? Então, isso destrói o casamento. Tem gente que tem preguiça de amar. Ah, apóstolo, meu marido fica negócio de querer beijar. Eu tenho preguiça de beijar. Oh, abre a boca e beija, pô. Ah, mas ele quer botar a língua. Deixa botar. Qual é o problema? É teu marido. Você viu o Eduardo e a Rita no domingo? Pô, vocês marcaram a vida da igreja. Fazendo aniversário, se agarraram um outro, beija. Isso é isso mesmo, é a mulher dele, é o marido dela, tem que fazer. Tá, mas eu tenho preguiça, apóstolo. Quando eu beijo, dói. Tá, aqui dói. Então vai pregar, beijinho de selo, é preguiça de beijar? Não, mas teu marido, a tua mulher. A preguiça destrói casamentos, destrói futuro, destrói ministérios, destrói a fé. Você se lembra da parábola dos talentos? Mateus 25 diz: será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os servos e lhes confiou os seus bens? A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um da sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu negociar, ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1 era preguiçoso. Abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos, ajustou contas com eles. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5, disse: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eu batalhei, eu lutei, eu fui ousado, estão aqui 6 talentos. Disse-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito colocarei, entra no gozo do teu senhor. Aproximando-se do que recebera 2 talentos, disse: Senhor, tenho aqui 2 talentos que me confiaste, estou te dando outros 2 que ganhei. Disse o senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, o preguiçoso, contumaz, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, cheio de filosofia barata, receoso, escondido na terra o teu talento, tens ali o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Põe aí, vamos lá, o versículo: cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará, e se terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu não sei se isto faz conexão com todos, mas eu vou dizer, eu tenho 72 anos, eu nunca fui preguiçoso. Nunca fui preguiçoso. Para você chegar e fazer tudo o que foi feito e é feito nesta igreja, eu não posso ser, nunca fui. Deus me livre de ser preguiçoso. Servo mau é negligente, é inútil. Querer é ter um desejo. Quando você diz assim, eu quero, você tem que ter isto como um fogo ardente, um desejo ardente. Às vezes nós temos histórias aqui no Brasil. Vocês lembram das casas Sendas? O senhor era dono da Arthur Sendas, não tinha nem cultura. Chegou lá em cima. Silvio Santos vendia canetas. Chegou dono de um império gigante, bilhões de dólares. São pessoas que não tinham nada, mas tinham um fogaréu no coração. Eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou batalhar com a bênção de Deus. E eles foram. E seguiram, tem muitos empresários, do Pão de Açúcar, até o filho faleceu há pouco tempo, são pessoas que não queriam ajuda, eles se ajudavam. Eles sabiam, eu tenho um fardo, é meu, eu carrego nos ombros, vou dar passos de fé, e eu vou lhe dizer esta noite, dê o primeiro passo. Você quer ter, você quer almeja, você quer... Amém. Deus não despreza os pequenos começos. Às vezes a pessoa começa com um negocinho e às tantas a coisa toma uma dimensão. Não se esqueça, Jesus condenou a preguiça. Não ajude quem não quer se levantar. Não carrega a pessoa nos seus ombros se ela não dá passos de fé. Agora, eu sei que o Espírito Santo desperta
Aquele que às vezes decidiu dormir. Eu conheço casos aqui na igreja que Deus despertou. Porque só Deus pode sacudir o coração a quem se entrega à inércia. Então você não pode ter velhos hábitos na tua vida, você tem que romper com isso. Não viva esperando, não viva adiando, não viva cruzando os braços, assuma a responsabilidade. Preguiçoso não vive, existe apenas. O que diz Efésios 5,14? Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Empreender, negociar, construir a casa própria, passar num concurso, reconstruir a vida afetiva, um novo casamento, uma nova família, você é capaz. Prova a si mesmo que você é capaz. Tenha um desejo ardente, tenha fé, tenha ação, tenha persistência. Você vai trazer resultados. Toda pessoa que semeia, ela colhe. É inevitável. A alma do diligente se farta. Você diz se farta. A alma do diligente se farta. E o preguiçoso? Pobreza na sua vida. Vamos outra vez a Provérbios 13:20, que é muito importante esse versículo. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro do insensato, do preguiçoso, do escarnecedor, se tornará mau. Porque há pessoas que pegam as pessoas no bom caminho e levam para o mal. Então, se eu for companheiro de um insensato, eu vou me tornar mal. Se eu for amigo de um preguiçoso, eu vou me tornar mal. Quem anda com os sábios será sábio, o companheiro do insensato se torna mal. Agora, diz que quando você se desperta, quando você se levanta, não importa a idade, amado. Dr. Roberto Marinho fez a Globo, tinha 65 anos, já era um idoso. Ele disse, eu vou construir o maior canal de televisão da América Latina. E construiu. São exemplos que ficam aqui para a sociedade. Então Deus está dizendo, Cristo te iluminará. Ele nos chama à vigilância, a não sermos apáticos, indiferentes espirituais, passivos, sonolentos. Hoje é dia de despertar. É dia de não dar mais desculpas. É dia de não empurrar a vida com a barriga. É dia de viver o favor de Deus e não de favor dos outros, muleta dos outros, dependência dos outros. Trabalhe, sirva, mude, entregue a sua vida a Jesus. Não deixe para amanhã. Ah, mas um dia eu vou fazer isso. E você tem um dia quando? Você tem certeza do dia de amanhã? Talvez não haja outro dia. Eu não sei com quem estou falando, eu estou dizendo, olha, tem muitas centenas de pessoas do outro lado. Não continue dormindo. Que sono, toscanejar, um pouco de sono, um pouco de cruzar os braços, acaba em pobreza. É um chamado à vigilância, é o fim da apatia. É uma transformação radical. É uma ressurreição espiritual. Ele disse, levanta-te. Levanta-te quer dizer que eu não posso ficar aqui obstinadamente sentado, dormindo, toscanejando, piscando os olhos e dizendo, puxa, o mundo é injusto comigo, cara. Esse governo não me ajuda. A minha família. Amado, não, o povo deste ministério não. Cara, pode começar do pequenino. Eu já te disse, nós tivemos aqui um senhor, já vários casos assim. Chegou aqui um dia o senhor e disse, 2 casos, já lhes falei aqui. Chegou aqui um senhor, disse, pastor, sabe quem eu sou? Eu falei, não, sou membro da igreja, desde piedade e tal. Eu fazia limpeza de escritório, lavava e tal. E eu vi o senhor um dia despertar a igreja sobre lutar, sobre batalhar. E eu agarrei e fui estudar. Estou trazendo a minha carteira de juiz federal. Vem aqui para o senhor consagrar. Limpava, Célia, limpava o chão. Juiz federal. Um dia eu estava num voo de Portugal, a minha cadeira do avião quebrou, e uma senhora me entregou a cadeira dela, e se levantou,
E eu sentei ao lado de um senhor e disse: olha, agradeço pela atitude da sua esposa e tal, me ceder a cadeira, realmente. Eu falei: é uma atitude cristã? Ele falou: não é uma atitude cristã, não, tal, é uma atitude de quem isso. E começou a falar. Às tantas o homem olha para mim e diz assim: o senhor é o apóstolo Miguel Ângelo? Eu falei: sou. Apóstolo, eu sou um juiz hoje. Não vou dizer a cidade, que é perto daqui. Eu sou um juiz. O senhor sabe que eu ia na porta do cinema e não queria entrar para lhe ouvir. E a minha mãe pegava o chinelo e dizia: atrapalha, tem que ouvir. E pá, e pipocada nele, pá, pá, entra. Ele entrou, aprendeu a palavra, estudou. Eu estava ao lado de um juiz dentro de um avião que eu não sabia quem era. Disse: eu aprendi com o senhor a ser homem. Eu aprendi a ser homem. Eu me recordo durante a construção, amado, que eu tinha um cartão grande, uma caixa de cartão, que eu me deitava ali no chão, às vezes sem conseguir mais andar, tanto cansaço nas minhas pernas. E eu disse: não vou arredar a pé daqui. Não vou arredar a pé. Eu tinha uma planilha com os nomes, eram 65 trabalhadores. Eu saía correndo: cadê o fulano tal? Está no posto do elevador, está dormindo, está lá em cima. Eu andava atrás de um, de outro, de outro. Tínhamos aqui um senhor grande, carregava 5 sacos de cimento nas costas. E um dia me perguntei: cadê fulano de tal? Ele está no posto do elevador. Eu fui, não tinha elevador, tinha um posto. Eu cheguei lá: meu irmão, pô, estou te pagando, você está aí. Ele saiu e falou assim: o que há, meu irmão? O cara devia ter uns 2 metros dessa largura. Eu disse: não, sabe o que é? Eu gosto muito de você. Você quer tomar alguma coisa comigo? Uma Coca-Cola gelada? Porque ele me encarou. Mas eu não dobrei a cabeça. Porque eu sabia que se eu cedesse, nunca mais tínhamos igreja pronta. Eu fui, 3 da manhã, sozinho por aí. Saía daqui, freguesia, Mato Alto, Mato Baixo, não sei o quê, no tanque. Fui vira pela Gemolário Dantas, Jeremário Dantas, depois ia não sei o quê, chegar a casa, cansado. Eu falei: Deus, eu tenho um sonho. Eu quero glorificar o teu nome com uma catedral. 2 anos e 9 meses depois, estávamos aqui inaugurando. Agora o meu sonho, construir a igreja na Barra, precisa ter o nosso apostolado na Barra, construir uma igreja em Portugal, em Angola, em Luanda, em Maputo, em Moçambique. Eu quero ver a glória de Deus, Senhor, eu creio, eu não tenho preguiça. Eis-me aqui, envia-me, usa-me, porque eu quero ver a tua glória, Pai. Eu quero ver a tua glória. Amados, eu quero passar as gerações. Olha aqui, uma irmã, Graça e Paz, foi alcançada pela graça de Deus pelas fitas cassetes. Dou muitas glórias a Deus pela vida do nosso apóstolo. Sou membro da igreja desde Piedade. Minha mãe já falecida, minha irmã mais velha também já falecida, minhas filhas, meus netos foram consagrados na igreja, minha irmã e sobrinha. Só tenho que agradecer ao maravilhoso Deus que tem me abençoado. Eu creio que terei mais e mais para semear. Sou privilegiado, eu faço parte deste ministério, glória a Deus. Obrigado, apóstolo, pelas suas palavras. Sou grato pelas palavras que saem do altar. Tem alimentado a minha vida, a minha família. Meu filho e minha neta nasceram, estão sendo criadas neste altar. Amém, Senhor Jesus. Sou grato pela sua vida, pela igreja que Ele mesmo edificou. Sou grato por este altar, pelos ensinamentos através do Senhor. Temos enfrentado as adversidades deste mundo, mas saímos vitoriosos. Tem gente que deseja, só fica no desejo. Tem gente que age. E eu sei que esta noite, aqui dentro, ali por essa maquininha aí tremenda, que nos leva a 123, há pessoas que dizem assim: acabou a minha inércia. Às vezes eu termino, quanto tempo tem? 1 minuto. Às vezes eu chego junto de um jovem: e aí, você está lutando para... Não, é assim, porque papai me ajuda e como papai me ajuda. Então, amado, papai ajuda, papai não vive a vida toda. Tem que batalhar, tem que criar raízes. Oh Deus, Senhor Jesus, obrigado, Pai, pelo despertamento para a vida. Obrigado, Deus, porque ouvimos a Tua voz. Agora vamos voltar aos nossos lares. E eu
profetizo: o homem mau, o fraudulento, o enganador, o sanguinário, o agente governamental do diabo não nos tocará. Toda arma que foi forjada contra mim, contra você, nossas famílias e igrejas, não prosperará. Não prosperará. Fortalezas, sofismas e altivez estão debaixo dos nossos pés. Toda a ordem que foi emanada do inferno na calada da noite, na quarta vigília, entre as 3 e 5 da manhã, quando o inimigo das nossas almas deu ordem aos principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais que agissem contra nós, nós erguemos o escudo da fé e apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Vamos em paz agora, vamos com alegria para casa. Despertamos para vencer, para conquistar, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo se manifeste eternamente em tua vida. O Senhor já foi adiante. Voltarás à tua casa com alegria. E Deus te despertou, deu um desejo, deu fogo no teu coração para conquistares, para avançares, para construires. Vai em paz e com alegria, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém, amém. Graças a Deus. Qual é o corinho?